Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Débora. Eu cheguei agora há pouco também no Ministério Integre. E se você também chegou agora, assim, e não tem acompanhado os nossos vídeos, o pessoal eles têm postado vídeos toda semana falando sobre um capítulo diferente do livro que a gente está trabalhando nesse exato momento, que é o livro que se chama Uma Igreja Chamada Tov. É um nome meio diferente, assim. Então, se você não conferiu os capítulos anteriores, você pode estar acessando o canal da IBNU. O autor desse livro, ele era da mesma igreja de um pastor muito famoso lá dos Estados Unidos, que é o Bill Hybels. E esse pastor, ele acabou se envolvendo em escândalo de assédio sexual. Então, esse autor, ele vai expor, né, no livro esse escândalo, vai apresentar as falhas da igreja. Porque a igreja ela acabou ficando do lado do pastor, né? E não ficou do lado das vítimas. Então ele vai falar sobre isso e ele vai também refletir como que a igreja pode estar criando assim uma cultura que ele chama cultura Tov, né? Que significa bondade, uma cultura de bondade dentro da igreja, com o intuito de resistir a esses tipos de abuso, né, de líderes e promover cura para as pessoas que foram machucadas. Então, hoje eu vou estar tratando do capítulo que vai falar sobre a questão da empatia dentro da igreja. E o que é empatia, né? A empatia ela é a capacidade de você sentir o que a outra pessoa sente, né? De deixar de lado por um momento os seus próprios sentimentos e você entrar na experiência do outro. Então, a empatia é essa capacidade de você ver o mundo pelas lentes da dor da outra pessoa. E o livro fala que o fruto da empatia é a compaixão. E isso fica claro assim quando a gente vê, quando acontecem catástrofes, né? Que a população ela tem empatia, né? Sente empatia pelas pessoas que foram fragilizadas, né? Que perderam casas, perderam os entes queridos. E então a população ela acaba agindo com compaixão pelo próximo, né? E acaba se mobilizando para estar ajudando, né? O livro ele também dá um exemplo de um acontecimento, né, que ocorreu em El Paso, que um atirador matou cerca de 20 pessoas assim no supermercado. E uma dessas pessoas era a mulher de um senhor, né, já estavam juntos há mais de 20 anos assim. E essa mulher que faleceu, ela era a única família, né, desse senhor. E eles não tinham mais nenhum parente lá, nenhum amigo. Então esse senhor começou a expor toda a angústia dele, né, derramarem lágrimas para o moço da funerária. Começou a falar do medo dele, de estar sozinho, né, porque não tinha mais ninguém. A única família dele era a esposa. Do seu medo de que ninguém também fosse no enterro da mulher, já que eles não tinham mais nenhum conhecido. Aí o moço da funerária, ele acabou postando, né, sobre a história desse senhor na internet. E a empatia, ela acabou viralizando e foi seguida de atos de compaixão. Mais de 3.000 pessoas viram a postagem, né, e acabaram comparecendo ao enterro para consolar esse senhor. O senhor até falou, nossa, tantas pessoas vieram me abraçar, se entristecendo comigo, chorando comigo. Isso tocou muito no meu coração, era como se essas pessoas fossem a minha família, né? Então a comunidade de El Paso, eles viram a dor desse senhor na internet, né? Eles sentiram empatia, né? Viram o sofrimento dele, toda a solidão e se mobilizaram para consolar ele e de estar lá com ele. E isso é algo que devia acontecer na igreja local também. O triste é quando encontramos mais empatia, mais compaixão fora do templo do que dentro. E eu acho interessante que nesse capítulo o autor ele vai citar vários exemplos de pessoas que talvez sofram falta de empatia e compaixão dentro da igreja. Eu vou estar até lendo aqui, ele faz uma lista assim, de exemplos. Pessoas que têm seus dons reprimidos na igreja, mulheres que sofreram abuso na igreja por líderes, viúvas ou viúvos que se sentem sozinhos dentro da igreja. Eles acabaram de perder seus cônjuges, aí eles vão para a igreja e se sentem mais sozinhos ainda, pela falta de acolhimento. E a Bíblia fala que a verdadeira religião
é cuidar dos órfãos e das viúvas. Pessoas também com necessidades físicas especiais que por vezes nem conseguem entrar na igreja, pois não é adaptada para eles, né? Eles se sentem mais excluídos ainda. E as pessoas também que sofrem de depressão, de ansiedade e que relutam em dividir com outros essas dificuldades pessoais, porque eles não encontram irmãos que eles podem confiar. E muitas vezes na igreja a gente tem dificuldade assim de confiar nos outros, principalmente porque muita coisa que a gente fala pode virar fofoca, né? As pessoas acabam não conseguindo ser esse cofre de segredos e acabam espalhando aquilo que você confiou para essa pessoa. Idosos também que com frequência são ignorados ou tratados com impaciência dentro da igreja. As pessoas que são julgadas por coisas que elas fizeram no passado. Tem muita gente dentro da igreja que acaba se achando superior às outras e acaba julgando muito. Assim. Pessoas que fazem parte de classes econômicas diferentes e que por vezes não têm condições de participar de eventos com toda a igreja por falta de recursos. Dentro da igreja, todos deveriam ser servos de Cristo, né? Aquilo que você é na sociedade não significa nada. O que importa é quem você é perante Cristo. E que essas diferenças econômicas, socioeconômicas, elas não deviam ser uma barreira, assim, para a gente ser capaz de olhar nos olhos um do outro. E também as pessoas que são étnica ou racialmente diferentes da cultura majoritária, predominante ou privilegiada na igreja. Então, as igrejas que têm um círculo de Tov, de bondade, elas desenvolvem um radar de empatia, com uma propensão para atos de graça, de paz, de misericórdia e bondade para com todos. Não é essa coisa de cada um por si, só quero ir para lá para receber minha bênção. A igreja que tem Jesus como centro, como cabeça. Esse tipo de igreja, o amor, ele chega a todos os cantos da igreja. Não é só as pessoas da recepção ou do acolhimento que são responsáveis por acolher as pessoas ali. Na verdade, todo mundo se acolhe, se cumprimenta, se ajuda. E Jesus, ele foi o ser mais empático, assim, que andou nessa terra. Ele prestava muita atenção, assim, nas pessoas. Quando Jesus começou seu ministério, ele citou um versículo, de Isaías 63 e o aplicou a si mesmo. Na passagem ele fala: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Então, Jesus ele veio para pregar as boas novas aos pobres, aos humildes, aos aflitos. Ele veio para curar os doentes de alma e de corpo. Ele veio para proclamar libertação do pecado e do domínio satânico e abrir os olhos espirituais dos perdidos e para verem a luz do Evangelho e serem salvos. Então, no centro da missão de Cristo estão as pessoas que, na verdade, ninguém dá a mínima. Como, por exemplo, a mulher samaritana, o paralítico do tanque de Betesda, que Jesus chega para ele e pergunta: "Você quer ser curado?" E o paralítico ele não fala: "Sim, eu quero." Na verdade, ele fala: "Não tem ninguém para me levar lá no tanque, para eu poder ser curado." Então você vê que lá no fundo, o que esse moço sentia era rejeição, na verdade, porque ele fala: "Não tem ninguém comigo assim para estar me ajudando." E Jesus, você vê que ele toma a iniciativa de ir até essas pessoas. E assim como Jesus, a gente também deve tomar a iniciativa de perceber a pessoa que está do nosso lado, o irmão que está do nosso lado. Às vezes, só um bom dia, um abraço, ou uma palavra assim, de encorajamento pode fazer toda a diferença na vida de alguém e a gente nem sabe. A cultura da igreja ela não deve refletir a cultura da sociedade, e sim do reino de Deus, que Jesus veio proclamar nessa terra. Por isso, a gente deve constantemente voltar os nossos olhos em direção a Jesus, para aprendermos com Ele
a olhar para o outro como Jesus olhava. E uma igreja onde Jesus é o centro, ela vai dar, consequentemente, oportunidade às pessoas para que exerçam seus dons, vai incentivar também o desenvolvimento desses dons dentro do corpo de Cristo e no mundo. Em uma cultura de empatia e compaixão, as pessoas elas não são levadas a se sentir invisíveis, descartáveis. Elas são vistas e são ouvidas. E quando elas trazem consigo suas feridas, essas pessoas elas são acolhidas, abraçadas e recebidas com graça e misericórdia. E quando elas fazem alegações de abuso dentro da igreja, a igreja ela deve oferecer consolo e apoio e buscar sempre defender aquilo que é verdade, né? E se um líder, por exemplo, cometeu isso, né, ele deve ser afastado e denunciado, né? E a igreja deve ficar cobertando o crime. O que eu coloco assim de reflexão, para encerrar, né, quais atitudes que a gente pode estar mudando, assim, para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos. Eu acho que a gente sempre tem que estar atento para ouvir a voz de Deus, e sensível para o que o Espírito Santo tem a nos dizer, a nos conduzir, né? E sempre perguntar assim para Deus como é que eu posso, que atitudes de compaixão eu posso estar tendo para com o meu irmão. E só para estar encerrando assim, né? Se por acaso você que está me ouvindo, se você passou por algum tipo de trauma ou decepção dentro da igreja, né? Se as pessoas te machucaram, eu queria estar te falando assim que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida, que Ele esteja realmente sendo o seu consolador e que Ele cure qualquer trauma ou decepção que você sofreu nesse ambiente de igreja. E que, de alguma forma, você possa estar conseguindo liberar perdão para essas pessoas que te machucaram. E saiba que essas pessoas elas não refletem o amor de Deus. Elas não refletem quem Deus é. Deus ele é muito bom. E Ele é tão bom que Ele vai te aproximar de pessoas que te mostrem o quanto você é amada por Deus. Ele não vai deixar você como ovelhas perdidas, sem pastor. E que Jesus, que entende o sofrimento humano como ninguém, que Ele derrame do amor dele sobre a tua vida e que toda a solidão que você sente, tristeza, sejam transformados em esperança eterna e alegria no Espírito Santo. Isso que eu desejo para você. É isso, gente. Muito obrigada.